Alô meus amigos, bom dia a todos, vocês são nossos seguidores aqui no canal. Muito bem, hoje como sábado, o dia da adoração. Hoje, como eu avisei a vocês que estávamos em 2 semanas de evangelismos, não é? Então termina hoje dia 21. Eu vou mostrar um pouco do que vai acontecer. Hoje teremos batismo, estudos e muito mais. Então fiquem ligados porque vem aí boa coisa. Então amigos, nós estamos a entrar no lugar da adoração, não é? Que é no lugar onde havíamos acampado durante 2 semanas. Então é hoje o dia final, a qual, como eu disse, nesse lugar havemos de assistir ao batismo das pessoas que estudaram conosco durante todas essas 2 semanas. Então esse é o carro do pastor, o nosso pastor local, e acredito que ali está com os seus colegas, porque nós recebemos outros pastores de outras igrejas. Estou a falar de Maputo, Beira e mais. Então nos acompanhe, porque hoje trazeremos mais coisas maravilhosas, não é? Então é o pastor que esteve conosco durante essas 2 semanas, não é? O pastor que estava a palestrar durante essas 2 semanas. Então vamos lá, amigos. Vou aproximar para vos mostrar o lugar, não é? Daí, então nas águas batismais sendo batizada. Eu ri, porque eu lembro muito bem que naquela altura meu pai dizia que para alguém ser batizado na nossa família tinha que pelo menos ter 18 anos. Embora tivéssemos passado por muitas igrejas, passamos pela velha posse, passamos pelo aniversário, havemos fazer pela Assembleia de Deus, mas ele nunca aceitou que fôssemos batizadas, porque ele dizia que nós devíamos ser batizados com nossos 18 anos, que nós devíamos ter a chance de escolher em que igreja nós queríamos estar. Então, depois daquilo eu queria. Voltei para casa, fizemos essas coisas. Eu, quando começou-se a falar acerca de um batismo, queria decorrer na central. Então, quando vimos acerca daquele batismo, nós gostamos da ideia. Naquela altura, quem nos dava aulas da classe batismal era o irmão Arnaldo. Estávamos na Maçaniqueira. Então, ele falou acerca do batismo. Ele disse: quem são aqueles que querem ser batizados? E deram-se nome, até a minha irmã ditou. Foi quando ele perguntou por que eu não queria batizar, eu não queria, eu disse: eu quero. Então, ele escreveu o meu nome. Confesso que quando fomos para dentro da igreja, eles começaram a chamar os nossos nomes. Quando eu chamei meu nome, eu fiquei meio que assustada. Eu pensei: eu nem sequer tenho 18 anos. Como é que eu hei de chegar no meu pai e dizer: papá, quero ser batizada? Mas, depois daquilo, aquilo serviu como um impulso. Porque acredito que se eu não tivesse escrito meu nome naquela lista, eu não teria batizado. Então, serviu como aquele impulso que, de certa forma, eu precisava. Foi quando eu e a minha irmã fizemos um plano.
Esse plano era que nós orássemos, para que o nosso pai permitisse que nós fôssemos batizados. Passamos algum tempo orando. Um grupo de jovens também orou conosco, nos deu seu apoio. Oramos. Depois de algum tempo nós chegamos. Papá, é o seguinte, nós queremos ser batizadas. Então, quando nós estamos aqui para o nosso pai, ele calou, levantou-se, foi embora. Então nós ficamos lá meio que preocupadas, tivemos medo dele não aceitar que fôssemos batizadas. Mas com a ajuda de Deus aconteceu uma coisa incrível. Um dia antes do nosso batismo, no próximo sábado do nosso batismo, nosso pai voltou à tarde do serviço, passou em casa dos nossos avós, levou um carro, chegou em casa à tarde, começou a lavar aquele carro, limpou aquele carro. Nós já observávamos, sem entender nada. Então ele pediu para que a nossa mãe fizesse o quê? Limpasse os seus sapatos e arrumasse a sua roupa. Quando chegou o sábado, nós nos atrasamos, ele foi o primeiro a perguntar, afinal, hoje não é dia do vosso batismo, não é para serem batizadas, como é que eu acordei primeiro antes de vocês? Então, aquilo foi uma grande maravilha, mostrou que Deus sempre está no comando, que Ele sempre irá nos ajudar, sempre que nós pedirmos. Porque também meu pai não quer que nós fôssemos batizados. Naquele dia ele acordou, organizou todas as coisas, nós fomos para a central e fomos batizadas na central. Isso no dia 24 de dezembro de 2022. Então, essa história, de certa forma, me faz perceber que Deus é presente e que, graças a Ele, sempre que nós pedimos de oração para Ele, Ele irá responder da melhor forma possível. Da mesma forma que Ele respondeu às minhas orações, das minhas irmãs, da minha mãe, acredito que Ele também respondeu às orações de vários irmãos aqui presentes. Então, nós devemos sempre saber que nós teremos um socorro divino. Por mais que as coisas pareçam difíceis, Deus sempre estará ao nosso lado e sempre irá nos mostrar o melhor caminho. A nossa carta termina por aqui em Jesus. Amém. Não importa se você está há 100 anos na igreja. Um pastor um dia estava pregando numa igreja. Depois da pregação, uma senhora estava aí idosa. Quando saiu, o pastor estava saudando os irmãos. Aquela senhora idosa veio. Disse, pastor, a mensagem me tocou muito hoje. Mas sabe, eu estou com meu marido. Já são 45 anos de casamento. Mas eu nunca amei meu marido. Temos netos. Tenho bisnetos. Mas eu nunca amei meu. Sim, você pode estar na igreja anos e anos e nunca ter um relacionamento especial com Jesus. Vocês riram-se dessa senhora. Mas naquele tempo, no passado, os pais é que arranjavam o casamento de suas filhas e seus filhos. Não sabia se você ama ele ou não ama. Só vinha dizer, olha, meu filho, você vai casar com a filha de fulano. Aquela família é boa. Casa aí mesmo. E a moça, o que fazer? O papai disse para casar também. Ia e ficava anos e anos sem amar o marido, mas obedecendo os pais. Mesma coisa. Nicodemo estava anos e anos. Nicodemo era um dos fariseus, ensinava a Bíblia. Ele conhecia toda a lei. Conhecia todos os profetas. Tudo estava na cabeça dele. Ensinava os outros. Mas Jesus olhou para o coração dele. Este homem precisa de nascer. E ele escutou com os seus alunos a falar de Jesus. As pessoas cada dia vinham com notícias sobre Jesus. Pessoas diziam, olha,
Há um jovem que anda por aí. Esse jovem chama-se Jesus. Ressuscita os mortos. Os doentes são curados. Os cegos. Os coxos levantam e andam. E Nicodemos ficou atento ouvindo isso. Ele pensou, mas quem é este senhor? Deixa falar com ele. Mas ele tinha um problema. O problema dele é o problema de todos nós. Orgulho. Eu sou homem já com cabelo branco. Como eu posso sentar aos pés de um jovem? Ele falar comigo, me aconselhar. Não é possível isso. E Nicodemos debateu-se com esse problema do orgulho. Até que um dia ele falou aos seus discípulos, aos seus alunos: esse senhor chamado Jesus que anda por aí, vive aonde? E indicaram o lugar onde Jesus vivia. Um dia ele foi de noite. Sabemos que hora da noite. Talvez era 20 horas. Ou já era 0 horas. Mas naquele dia Nicodemos saiu sozinho. Foi encontrar-se com Jesus. Talvez este é o teu problema. Não consegue ir a Jesus enquanto os outros estiverem. Então Nicodemos decidiu ir à noite. É melhor ir à noite do que não ir de vez. Nicodemos foi ter com Jesus. Quando chega onde Jesus estava naquela noite, em vez de ele apresentar aquilo que ele tinha no coração, ele começou dizendo: eu sei que você é mestre. Você é grande mestre, sim. Talvez é mestre que veio de Deus, um profeta. Se alguém faz coisa que você faz, só pode ser alguém que veio de Deus. Jesus olhou para o coração de Nicodemos. Jesus não está preocupado com aquilo que nós falamos. Ele está preocupado com aquilo que está dentro do teu coração. Talvez você veio hoje. Você disse: vou acompanhar o meu filho. Vou ver o meu filho vai ser batizado. Vou ver a minha filha vai ser batizada. Vou ver a minha esposa vai ser batizada. Vou ver o meu marido vai ser batizado. Ou o meu irmão vai ser batizado. Jesus está a olhar para o teu coração. Você está sofrendo. Você precisa de alguma coisa a mais. E acompanhar ou vir assistir alguém. Jesus está olhando no fundo do teu coração. Jesus olhou para Nicodemos face a face. Disse: olha, Nicodemos, eu sei que você é mais velho, mas se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. E ele disse: na verdade, quando a Bíblia repete uma palavra, está a dizer que é muito importante. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não entrar no reino de Deus. Está há 20 anos na igreja? Está há 30 anos? 40 anos. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino. Você pode ter toda a família na igreja. Não pensa que tendo a família na igreja você vai entrar no reino dos céus.
Você precisa nascer de você mesmo. Wena zwifanele ku u tswalwa lusha. Nicodemos olhou para Jesus e disse: Nikodimos uthi ka Jesu kungani? amigo, Mngani. como é possível isso? Swi nga kutikisa ku yini leswi? Eu, Mina com barba grande, ni malefu lawa ya hobela. cabeça branco, Ni musisile basileko. posso voltar a entrar no ventre da minha mãe Ndzi nga ndzi khela rimbyeni ka mamani wa e mina. nascer de novo? Ndza tswaliwa lusha. Ele sabia que não era possível, Khara swi to ka swi koteki. mas ele queria que Jesus explicasse mais. Lava ku Jesu nga a hlamusela khasi. Versículo 5, Jesus explica mais. Verse ka 5. Na verdade te digo, Hakunene ndza ku aquele byela. que não nascer da água, Loyi akala ka nga tswaliwangi ku hi em outras mati. palavras, está a dizer aquele que não for batizado Hi majesi man'wana la ku loko u nga batiswangi. e o Espírito Santo descer sobre você, Moya ku basa u ta ka wena. não pode entrar no reino de Deus. A swi koteki ku vona mufumbo wa Nungungulu. Que é nascido de carne Loyi a tswaleliwe ku hi nyameni. é carne, I nyama. mas aquele que é nascido do Espírito, Loyi a tswaleliwe ku li moyeni. ele é pessoa espiritual. Yena munhu loyi a nga li moyeni. Hoje temos nossos irmãos Nyamuhla ni va hosi ya hi vitana nyamuhla. tomaram uma decisão A ku hi tihlawulela. a nascermos de novo. Ku fe ku tswaliwa lusha. Uma decisão A ku tihlawulela. para que possamos andar com Cristo Ku fe ku famba zwin'we na Kristu. toda a nossa vida. Johle vutomi ka hina. Meu apelo é: Apelo ya ku leyi. existe alguém A nga hi ko nkarhi. esteve aqui todos os dias, A nga hi laha wa masiku. mas que tinha decidido não se batizar. A nga hluvile ku nga babatisi. Mas agora o coração está a bater Zweswi ambilu ya ba. e diz: eu quero ser batizado. Yi vula leswaku mi ndzi ku babatisiwa. Existe alguém? A nga hi ko nkarhi. Este é o último meu apelo que estou a fazer. Loko hi ko ku khongotela ka ku ka ugamu. Aqui não vou fazer mais nenhum apelo, A nga ta khongotela kambe. a não ser depois dos outros seres. Aceitaste a Cristo como teu Salvador. E eu, como ministro do Evangelho, batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Kutagiwa kunwiwa zilava
Boa tarde, estamos aqui no sábado 21, um sábado que constitui um sábado de fecho deste evangelismo, deste lugar aqui no Alto Macassa. Esse evangelho que vai começar hoje, que termina nunca mais. Portanto, estamos aqui com o nosso diretor das duplas, que vai nos deixar ficar um pouco daquilo que achou sobre a colheita do campo e como é que decoraram os estudos durante a semana. Boa tarde, irmão Mabote. Como é que achou que teria sido o campo missionário no que diz respeito às duplas, o trabalho e assim como a integridade das próprias duplas? Obrigado, irmão. Boa tarde. Estou muito emocionado, muito satisfeito com o resultado que nós podemos colher esta tarde. A colheita resulta necessariamente da organização que a gente fez antes do início do acampamento. Treinamos jovens, vimos em duplas, capacitamos sobre as maneiras pelas quais eles poderiam estar nas casas com os estudos e como poderiam talvez apelar às pessoas. E foi espetacular, contamos com o maior número de duplas de jovens e trabalharam para outros jovens. 90% daqueles que desceram hoje as águas batismais são jovens. Então os jovens trabalharam para outros jovens. Estamos muito felizes. Muito obrigado. Acha que se tivéssemos mais tempo, teríamos de alguma forma conseguido mais? Mais uma semana teríamos mais, porque já tínhamos outros, já mostraram disponibilidade, alguns já tinham antecipado principalmente os formulários, mas que fizeram imprevistos à última hora. Ligaram, outros apareceram mais tarde, depois do batismo. Então, para dizer-te que o trabalho continua, daqui a pouco poderemos colher mais. Muito obrigado. Estivemos aqui com o diretor das duplas, irmão Mabote, que deixou ficar muito sobre como é que foi o evangelismo e o engajamento das duplas. Teremos aqui a seguir um dos batizados que vai deixar ficar como é que se sente depois do batismo e quais são as expectativas dele aqui na igreja Adventista do Sétimo Dia como um batizado. Boa tarde, irmão. Qual é o seu nome? Edilson Domingos Guila é um dos batizados que este evangelho de 2 semanas aqui no Alto Macassa teve. Portanto, ele vai falar daquilo que é, de como ele se sente agora e como é que ele espera que a igreja adventista seja, ele receba e qual será a participação dele nisso. Eu estou muito feliz por ser batizado hoje, estou muito forte mesmo. Espero que com as outras irmãs daqui da igreja e que façam o que eles querem aqui na igreja e eu juro que vou seguir os mandamentos de Deus, tudo aquilo que quer Deus eu vou fazer. Muito obrigado, temos aqui esse depoimento do nosso irmão Dilson, que diz que poderá cumprir com a palavra de Deus e que está muito entusiasmado com este batismo. Vamos ter uma outra conversa daqui a uns instantes com outras pessoas que poderão também deixar ficar aquilo que acham que terá sido este evangelismo ou como é que eles acham que poderá prosseguir com os dias com a palavra de Deus. Estamos aqui com o irmão Félix Boane, que esteve aqui um dos acampados deste evangelho de 2 semanas daqui do Alto Macassa, que ele poderá deixar ficar um pouco daquilo que ele achou que teria sido este acampamento, assim como sobre a colheita que cá tivemos. Boa tarde, irmão. Boa tarde. Como é que achou que foi o acampamento? Acha que se tivéssemos mais tempo, como é que acha que teriam sido o comportamento dos seus estudantes lá no campo e se tivesse mais tempo teria feito melhor? Sim, claro, teria feito melhor, mas o tempo que foi determinado deu o resultado que devia dar. Não há razão de queixa nenhuma. Graças a Deus chegamos
Bem, a colheita que a gente teve foi de acordo com o esforço e também com a mão de Deus. Exatamente. Como é que acha que teria sido, neste caso, o convívio aqui no acampamento, acerca dos mantimentos e acerca da vossa postura, convívio, a relação interpessoal entre os acampantes? Como é que foi? Foi muito bom, não tenho razão de queixa, eu conheci muitos irmãos também, tivemos uma interação mais próxima do que éramos antes, isso foi muito bom. E só ousaria dizer que aquele que não participou deste acampamento teria perdido muito? Perdeu muito mesmo. Muito obrigado. Como cá ouvimos com o Félix Boane, que é um dos acampantes daqui destas 2 semanas, quem não participou deste acampamento perdeu muito. Portanto, convido-vos a todos para que possam participar dos próximos acampamentos daqui do Alto Macaça, que terão lugar no próximo ano, em janeiro. Aqui vamos falar também, vamos ter o privilégio de poder ouvir uma das outras batizadas aqui deste acampamento, que teve coleção. Boa tarde, irmão Salvador. Como é que acha que foi o sábado, o evangelismo todo? Estamos aqui com um dos acampantes, portanto, deste evangelismo que ocorreu aqui no Alto Macaça. Então, ele vai nos contar, em poucas palavras, o que achou, como é que achou a colheita, depois de 2 semanas de acampamento aqui neste local de Alto Macaça. Irmão Salvador, como é que foi, como é que acha que tenha sido o evangelismo? Na verdade, o evangelismo foi muito bom, foi uma boa experiência. Pude mais uma vez estar envolvido na missão, neste caso, que Deus deixou para nós. É verdade que enfrentamos algumas dificuldades, né? Mas lá no final deu para ver o aproveitamento dessas 2 semanas. Em resumo, diria que não foram semanas perdidas, mas sim foram semanas de um bom aproveitamento. Se arrepende de ter participado deste evangelismo? Nem tão um pouco, não me arrependo. Muito obrigado, irmão Salvador, pela sua contribuição. Vamos aqui entrevistar também outro participante que está fugindo. Vamos para um dos batizados aqui para tentar colher informação daquilo que teria sido. Oh, irmão, qual é o seu nome? Nome? Exatamente. Pode me dizer em poucas palavras como é que se sente depois deste batismo? Como é que achou que teriam ocorrido os estudos e qualquer coisa assim? Sim, eu me sinto bem, porque ser batizado é como ter aceitado Jesus. É aceitar a Deus. Exatamente. Então como é que se sente? É ter orgulho de que sabes alguma coisa acerca de Deus. Não se arrepende por ter decidido batizar? Obrigado. Estamos aqui com o irmão Edilson, que é um dos recém-batizados também, que poderemos saber como é que ele se sente a respeito do seu batismo, de como é que acha que vai ser o caminho à frente. Eu me sinto muito feliz de ser batizado e vou seguir todos os mandamentos de Deus. Muito obrigado, irmão Edilson. Se arrepende pelo seu batismo? Não, nem um pouco. Muito obrigado. Boa tarde, irmão Macaça, que é um dos acampantes daqui destas 2 semanas de evangelismo que esteve lugar aqui em Alto Macaça. Poderá nos dizer em poucas palavras como é que teria sido, na sua perspectiva, de olhar este acampamento de 2 semanas no ponto de vista das colheitas que teria tido e dos estudos que deu durante estas 2 semanas? Muito obrigado por ter apresentado o meu nome Macaça. Obrigado também por ter me sufocado com as palavras, mas o evangelismo decorreu de uma das melhores formas possíveis, havendo níveis baixos e altos, mas também a parte da logística veio nos suportando